A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a taxa Selic. O pessoal tem me cobrado bastante para falar sobre isso. A gente ouve aí os noticiários, todo mundo dizendo a taxa Selic subiu, mais uma vez, taxa Selic subiu. E aí, o que acontece com o nosso dinheiro quando a taxa Selic sobe? O que nós podemos fazer quando a taxa Selic sobe? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E se você já gostou desse conteúdo, já dá o seu like agora, antes que você se esquece. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações e acompanha o conteúdo aqui da TV Viva Promessa, o programa Mais Valor, tá bom? Conto com você, conto com a sua ajuda. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Bom, pessoal, será que a Bíblia fala sobre taxa Selic? Será que a Bíblia fala de juros? Sim, a Bíblia fala sobre juros e como é importante essa questão dos juros, das aplicações, enfim. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 27, nós estamos aqui dentro da parábola dos talentos, a qual um dos servos da parábola contada por Jesus recebeu um talento, enterrou e entregou o mesmo. E aí Jesus diz para ele: então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha só, Jesus colocou aqui dentro dessa parábola um momento, um versículo dedicado à aplicação dos recursos financeiros. Ele está dizendo: você, ao invés de colocar o dinheiro no colchão, ao invés de enterrar o dinheiro, colocar no cofrinho, deveria ter colocado no banco para que pelo menos você recebesse os juros. Olha só, a Bíblia tem princípios milenares para toda a nossa vida, inclusive para a nossa vida financeira. Então fica atento ao conteúdo aqui do programa Mais Valor, porque com certeza a sua mentalidade vai mudar. Aqueles que acompanham o conteúdo com certeza já pensam diferente a respeito do dinheiro e com certeza podem usufruir de bênçãos maravilhosas com a sua boa administração, como sendo um mordomo fiel de Deus. Vamos lá então, taxa Selic. A taxa Selic, ela é um instrumento do Banco Central para controle da inflação. A taxa Selic é como um tipo de termostato, na qual ele ajusta a taxa de acordo com a inflação. Vamos pensar no termostato do ar-condicionado, né? O ar-condicionado possui um termostato que ele vai controlando a temperatura de fora do ambiente com a de dentro do ambiente. Então ele vai se regulando. A taxa Selic é a ferramenta utilizada pelo Banco Central, tá? Para controlar a inflação. Quando os preços começam a subir como estamos vivendo agora, né? Os preços estão subindo, combustível,
em função da guerra, em função da economia mundial, os preços dos alimentos estão subindo, tudo está ficando mais difícil. O que acontece então? O Banco Central ele vai subindo a taxa Selic. Nós vamos falar por que ele faz isso. Então, hoje, no momento que estou gravando aqui, a taxa Selic ela está em 13,75%. As porcentagens que eu vou falar aqui todas ao ano, tá? Então, a taxa Selic está com esse valor de taxa, 13,75%. Quando a taxa Selic ela sobe, o que acontece? Isso reflete nos juros. Os juros sobem. Juros de financiamentos, juros de empréstimos, juros do cartão de crédito, tudo sobe quando a taxa Selic sobe. O CDI também sobe. O que é o CDI? O CDI, nós vamos falar num próximo vídeo de todas essas siglas, se você quer entender bem como funciona. O CDI, só para você entender, é uma taxa de juros que os bancos, eles emprestam dinheiros uns aos outros, fazem intermediações bancárias e eles têm uma taxa padrão para isso. E em cima do CDI acontecem então as aplicações financeiras. Você deve ter visto já, por exemplo, aplicações de CDB, na qual você empresta dinheiro para o banco a uma taxa de 200% do CDI. Ou seja, um juros muito bom, quase 2% ao mês, pessoal. Você consegue hoje uma aplicação de quase 2% ao mês. Por quê? Porque a taxa Selic subiu. A taxa Selic subiu, os juros sobem, o CDI sobe e o dinheiro que você está aplicado lá na renda fixa, no CDB, no LCA, no LCI, e nós vamos falar sobre todas essas siglas e explicar os tipos de investimentos que nós temos. Muito importante você acompanhar os próximos programas que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, quando a taxa Selic sobe, as aplicações de renda fixa também sobem, né? Também sobem. E o que acontece? O que isso tem a ver com a inflação? A inflação, ela é gerada porque as pessoas estão comprando muito. A economia está acelerada, as pessoas estão comprando, e quando existem mais pessoas comprando do que produtos a serem oferecidos, o preço sobe. Você viu que nessa pandemia o preço dos carros subiu muito, né? O preço dos carros usados subiram muito. Por quê? Porque havia dificuldade em peças, né? Peças vindas de outros países, peças de reposição para se produzir carro novo. Então as pessoas começaram a comprar carros usados. O mercado de carros usados acelerou, muitas pessoas querendo comprar e com poucos carros no mercado para se vender, então o preço subiu. Então é a lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas comprando, mais o preço sobe. O que o Banco Central faz então? Ele sobe os juros. Ele sobe os juros. Por quê? Subindo os juros, as pessoas, ao invés de comprar um bem, elas vão dizer, bom, olha só, o CDB de 200% do CDI, eu não vou comprar nada agora, eu vou investir. Então, as pessoas param de consumir e começam a depositar o seu dinheiro em investimentos. Então, o governo, o Banco Central, ele então sobe a taxa Selic para que as pessoas comecem a investir na renda fixa ao invés de consumir, tá? Então, você pode pensar, então é bom, né, a taxa Selic subir, porque as pessoas vão poupar mais, vão economizar mais. E eu te digo, não é bom. A taxa Selic subir não é bom. Por quê? Porque ela está tirando o dinheiro do consumo. Ela está tirando o dinheiro de circulação.
ela está diminuindo as pessoas que estão comprando. E se ela diminui o fato das pessoas comprarem, muitas empresas quebram, porque elas não têm como vender os seus produtos. Elas não têm como vender seus produtos porque as pessoas estão interessadas em poupar ao invés de gastar, né? Então, é uma equação bem complicada, bem complicada. Então, a questão é um desafio para o Banco Central. É um desafio. Sobe a taxa Selic, vai subindo, o consumo vai baixando. Quando o consumo baixa, a inflação vai baixando também, porque se as empresas não vendem, elas vão diminuindo o preço. E aí vai diminuindo, só que também vai aumentando o desemprego, porque empresas vão quebrando. Então não é interessante o Banco Central ficar subindo a taxa o tempo todo. Nós acreditamos, nós que estudamos mercado financeiro, acreditamos que ela não vai subir muito mais do que isso. Ela está chegando quase no seu topo, né? Subir mais do que isso fica muito difícil para a economia. Muitas empresas não vão aguentar. Então, aos poucos, o Banco Central vai baixando isso. E quando ele vai baixando isso, ele baixa de acordo com a inflação. A inflação está caindo, ele vai baixando a taxa. Ele vai baixando a taxa. Se você se recordar bem, há 1 ano e meio atrás, a taxa Selic estava 2%. 2%. Estava ótimo. Por quê? Porque não valia a pena investir em renda fixa. As pessoas tinham que investir em empresas, tinham que investir na Bolsa de Valores, investir em imóveis, investir em empresas. Então isso gera um movimento na economia, as empresas começam a produzir, começam a comprar, começam a oferecer produtos, a concorrência aumenta, os preços diminuem, o desemprego diminui. Então, gente, o ideal é a taxa Selic ir baixando, a inflação baixando. Mas esse não é um problema só aqui do Brasil. Se você ver aqui, estou mostrando também que a taxa de juros nos Estados Unidos também está alta. Está alta. Pessoal, taxa de juros nos Estados Unidos era 0 ou negativa. Em alguns países, Japão, taxa negativa. Ou seja, você coloca o dinheiro em uma aplicação, ao invés dele subir, ele diminui, porque taxa negativa. Imagine, vale a pena colocar o dinheiro em uma aplicação se o meu dinheiro vai só diminuir? Não, não vale. O que eu faço quando a taxa está muito baixa, as aplicações estão muito baixas? Eu pego meu dinheiro e vou abrir uma empresa, vou vender, vou produzir, isso gera emprego, isso movimenta a economia. Lá nos Estados Unidos a taxa está alta, 2,5%. Nós aqui estamos em 13%, lá nos Estados Unidos 2,5% estão arrancando o cabelo. Mas o que acontece quando os Estados Unidos está com taxa alta, tá? O que acontece? O dinheiro do mundo, olha, presta atenção, o dinheiro do mundo, ele vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas que têm muita grana, pessoas que têm milhões, elas investem em locais onde a economia é mais segura. Então, onde elas preferem investir? No Brasil ou nos Estados Unidos? Com certeza, os bilionários, quem tem muita grana, vai investir nos Estados Unidos. E quando ele olha que os Estados Unidos têm uma taxa de 2,5%, com segurança, eles mandam dinheiro para os Estados Unidos. Então, muita gente vai investindo lá nos Estados Unidos. E se as pessoas estão investindo nos Estados Unidos, da onde está vindo esse dinheiro? Está vindo do Brasil, está vindo de outros países. Ou seja, o dinheiro em circulação, que era para movimentar a economia, está saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, tá?
Só que eles não estão contentes também com essa situação, porque a taxa alta de juros nos Estados Unidos prejudica a economia dos Estados Unidos. Então a tendência também é diminuir. E quando a taxa dos Estados Unidos diminuir, o dinheiro volta para o Brasil. Os investidores voltam a investir na Bolsa de Valores do Brasil, voltam a comprar imóveis no Brasil, voltam a investir em empresas multinacionais aqui no Brasil. Isso tudo vai gerar mais empregos, vai circular a economia. Então, pessoal, nesse cenário todo que eu falei aqui, a nossa oração, o nosso desejo é que realmente as taxas voltem aos níveis mais baixos. Por quê? Porque a inflação consome o nosso dinheiro, a inflação ela consome a produção do país, a inflação não é boa. O Brasil, pessoal, talvez você não saiba disso, mas o Brasil ele está um pouco melhor do que muitos países no mundo todo. Nós, ao ouvirmos os jornais, as mídias tradicionais, nós ouvimos só notícias ruins. Mas se formos a fundo nos índices do Brasil, nós podemos ver que o desemprego diminuiu, que as pessoas estão voltando aos shopping centers, às lojas, comprando. É natural da gente ir no shopping e numa praça de alimentação e está lotado de gente lá, comprando. Então, de certa forma, a economia do Brasil, ela não é tão ruim como estão pregando por aí, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com as notícias falsas de que tudo está ruim, que o Brasil está ruim. Pessoal, essa crise é mundial. Tem guerra da Rússia. Essa guerra tem prejudicado muito a questão do petróleo, crise mundial, tá? Nós tivemos a pandemia que atingiu o mundo todo, tá? Nós estamos em ano eleitoral, um ano de incertezas. Quem vai ganhar as eleições? Se X ganhar, se Y ganhar, o que vai acontecer? Então é um ano de muitas incertezas. E geralmente o histórico é que ano eleitoral a economia ela balança porque há uma insegurança. As pessoas tiram dinheiro da Bolsa de Valores com medo, isso faz com que a bolsa caia. As pessoas tiram dinheiro dos fundos imobiliários, isso faz com que os preços caiam. As pessoas colocam o dinheiro na poupança, na renda fixa, com o sentimento de que estão mais seguras, tá? Mas quando passar a eleição, passar esse momento de pandemia, passar essa guerra, pessoal, se prepara para crescer, se prepara para empreender, se prepara para chegar em outros patamares, porque sempre foi assim. No decorrer da história, houveram momentos de crise. Por exemplo, 2008, a crise lá imobiliária dos Estados Unidos. Falavam que os Estados Unidos iria quebrar. A maior potência do mundo iria falir, né? Isso afetou todo mundo, afetou o Brasil. Foi um momento que os economistas diziam que não dava para superar. E o que aconteceu? Foi superado esse momento. Então, esse momento agora que nós estamos vivendo também poderá ser superado. E nós, como cristãos, nós devemos, então, orar, apresentar a Deus o nosso país, a nossa nação, o futuro do nosso país. Como eu disse, nós estamos em um momento eleitoral. Nós estamos aí com 2 candidatos até o momento, né? Polarizando direita e esquerda. E isso não pode virar uma guerra entre nós cristãos. Isso não pode virar uma guerra, eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Mas nós devemos apresentar a Deus o que será melhor para o Brasil, né? O que será melhor para o Brasil. Orar a Deus e pedir essa direção. O governo pode trabalhar com a taxa Selic? Pode. O governo tenta controlar a inflação? Tenta. Mas nós temos que fazer a nossa parte.
administrando bem a nossa casa, administrando bem as nossas finanças, cuidando do nosso patrimônio, porque a responsabilidade é individual, minha e sua, a respeito dos recursos que Deus nos deu. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos dê sabedoria para administrarmos bem os nossos recursos em tempos de crise. No próximo programa, eu vou falar sobre dicas de investimento e mostrar quais os tipos de investimento. E se você se interessar, já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Dá um like nesse vídeo, coloca o comentário se está gostando dessa aula, se discorda do que eu falei. Enfim, eu não sou dono da verdade, pessoal. Eu somente estudei um pouco e trago aqui um conteúdo para te ajudar. E que Deus te abençoe grandemente. Eu quero terminar esse programa fazendo uma oração pelo Brasil, pelas nossas famílias, para que venhamos sobreviver nesse momento difícil que nós estamos passando. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias, Senhor, representadas por essas pessoas que estão assistindo aqui esse programa, por aquelas que não estão assistindo, mas que esse conteúdo ainda poderá alcançá-las, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria a lidar com os dilemas do Brasil e do mundo. Nós trouxemos aqui um tema importante e relevante, que seria os efeitos da taxa Selic na nossa vida, e que eu espero que com esse aprendizado hajam decisões mais acertadas a respeito daquilo que podemos fazer com o nosso dinheiro. Eu te peço também a bênção sobre o Brasil, sobre as eleições no Brasil, porque quem irá eleger o nosso representante máximo aqui, o presidente, será o povo, e nós te pedimos sabedoria ao povo, para que não olhe para simplesmente os benefícios que irão receber com A, com B, com C, mas que venham entender o plano de governo de cada um deles, Senhor, e que nós tenhamos a sabedoria para fazer a melhor escolha possível, mas que acima de tudo seja cumprida a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo, estamos juntos. Coloca no comentário se você tem ideias de programas, dúvidas, enfim, interaja mais com o programa, não só com o programa Mais Valor, mas com todos os programas, porque isso ajuda esse conteúdo da TV Viva Promessa chegar a muitas pessoas. Eu ouço muitas pessoas da igreja dizendo que não conhecem o conteúdo da TV Viva Promessa. Então divulgue nos seus grupos de família e cada dia mais esteja vivendo uma vida próspera e abundante, é o meu desejo em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.